Eu quero agradecer ao Pedro Baízi, que foi o primeiro que teve a coragem de externar lá, de externar. Eu quero agradecer a todos os canais, o Arquivo Estranho, que teve coragem de peitar uma verdadeira máfia. Mayra Rocha, a qual eu saí da defesa e paguei muito caro por isso, estou pagando até hoje, porque ali eu fui parcial. Eu só queria ver a justiça sendo feita, sabe? Porque eu nunca fui de prejudicar ninguém, eu sempre ajudo todo mundo, eu ajudo meus amigos, eu ajudo as pessoas e, sabe, eu não acho justo ter acontecido comigo, porque eu recebi uma herança das minhas tias e foi um dinheiro que elas lutaram muito para batalhar, que elas batalharam muito para conseguir, e eu tendo essa ascendência japonesa por parte de pai, eu acabo honrando muito a família e eu não acho justo acontecer isso comigo, porque eu deixei de viver uns 20 anos da minha vida para cuidar da minha família, para daí chegar uma pessoa mentirosa como ele, inventar um monte de mentira e, sabe, assim, acabar com tudo que as minhas tias fizeram e tudo que as minhas tias fizeram comigo, por mim. E eu me sinto muito culpada, porque é um dinheiro que elas batalharam muito para conseguir e eu, tonta, deixei ser enganada por uma pessoa como ele, porque eu pensei que as pessoas de esquerda fossem honestas. Eu cansei. Olha, eu cansei de postar minha ficha criminal aqui. Eu cansei disso. O ônus de quem tem que apresentar a prova é seu. Poste a minha ficha criminal extensa. Postem. Eu estou autorizando. Postem. Postem. É fácil, não é? Vocês não dizem que é extensa? Só fala. Papagaio e maritaca só fala. Falar é mole. Vamos começar então. Já que o senhor Fernando Drummond adora exibir apenas a certidão de antecedentes da Polícia Federal para tentar enganar seus seguidores dizendo ter ficha limpa, vamos apresentar logo uma condenação criminal. Vejamos sentença proferida em 2019. Pelo exposto, julgo procedente a pretensão punitiva vertida pelo Ministério Público para condenar Fernando Drummond Fernandes nas sanções do artigo 129 do Código Penal, crime de lesão corporal. Da mesma forma, condeno Fernando Drummond Fernandes pela prática do crime previsto no artigo 140 do Código Penal, crime de injúria. E o juiz continua: tendo em vista que os referidos crimes foram praticados em concurso material, as penas deverão ser somadas, resultando a pena final de 4 meses de detenção. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços comunitários, que terá a mesma duração da pena privativa de liberdade, ou seja, 4 meses, à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação. E em março de 2022, a pena já havia sido cumprida, como pode ser observado em outra sentença. Considerando o cumprimento da pena pelo querelado Fernando Drummond Fernandes em sua integralidade. Agora, vamos a outro processo movido por mais uma vítima de Fernando, desta vez uma mulher idosa. Fernando adora fazer discursos inflamados em defesa das mulheres, mas na prática, vamos ver como ele realmente as trata. A autora alega que é idosa e que conheceu Fernando em 2019, por intermédio da mãe dele, e que então iniciou-se um relacionamento amoroso. Precisava de um cuidador, pois morava sozinha e tinha tido um câncer de mama, ocasião em que o Fernando se ofereceu para tal função, passando a morar em sua casa após ganhar sua confiança. Fernando lhe convenceu de abrir uma conta conjunta no Banco Itaú. No dia da abertura da conta, transferiu R$ 361.725 de outra conta sua, no Banco do Brasil,
e em 3 de julho de 2019 transferiu mais R$131 mil e que no total transferiu R$703.534 para a referida conta. Realizou um testamento deixando todos os seus bens a Fernando e que este ainda lhe convenceu de realizar uma escritura de união estável, que foi lavrada de forma ilegal com data retroativa, por contar com mais de 70 anos. Tempos depois, Fernando passou a apresentar comportamento agressivo, praticando violência patrimonial e física, e que, amedrontada, excluiu o réu de seu testamento, ocorrendo a separação de fato em dezembro de 2021. Procurou o Banco Itaú e foi surpreendida pelo fato de que não havia mais nenhum valor em suas aplicações, constando ainda dívida de R$188.496, sendo informada de que Fernando era quem movimentava a conta. Aduz que registrou a ocorrência na Delegacia da Mulher e solicitou medida protetiva, bem como requereu a dissolução da união estável. O juiz informa que ocorreu a citação regular de Fernando e indica o número do documento correspondente nos autos do processo. Novamente, o juiz informa que, mesmo tendo sido regularmente citado, Fernando não apresentou contestação das alegações de sua vítima. Por fim, o juiz condenou Fernando Drummond Fernandes a pagar a sua vítima R$ 892.030, acrescidos de juros e correção monetária a contar da citação, além de R$30 mil por danos morais. Fernando Drummond está sendo investigado por estelionato, injúria e Lei Maria da Penha. Vamos ouvir o que sua vítima disse em depoimento à polícia? Que namorou Fernando Drummond Fernandes por 1 mês e meio, não advindo filhos desta relação, que terminaram em dezembro de 2022, que iniciaram o relacionamento de forma virtual e se encontraram esporadicamente, tendo convivido juntos por alguns dias na cidade do Rio de Janeiro, onde Fernando reside. Que Fernando é pessoa agressiva e agrediu moralmente a declarante durante o relacionamento, mas ela nunca registrou ocorrência contra ele. Que, logo no início do relacionamento, Fernando pediu que a declarante fizesse uma transação bancária, alegando que estava sofrendo ameaças. Que a declarante chegou a questioná-lo sobre a situação, mas ele começou a pressioná-la dizendo: "Realmente eu não sou uma pessoa de sorte, nada acontece de bom para mim, você não tem palavra. Disse que me ajudaria e agora muda de ideia. Eu tinha sonhos e você acabou com tudo. Eu queria me casar com você, cuidar de você. Vou morrer ou nas mãos deles ou de depressão. Eu esperava sua ajuda, mas você destruiu tudo." Que, sensibilizada com o discurso de Fernando e acreditando que ele poderia ser morto, a declarante resolveu ajudá-lo, fazendo transferências, vias, e Pix e TED. Que fez um Pix no dia 30 de setembro de 2022, pertencente a Fernando, no valor de R$14 mil e uma TED para uma conta de Fernando, no dia 3 de outubro de 2022, no valor de R$110 mil. Que após os depósitos, a declarante foi para a cidade do Rio de Janeiro encontrar Fernando e se hospedou em um hotel da cidade, onde permaneceu de 6 a 14 de outubro de 2022. Que, por insistência de Fernando, a declarante foi para a casa dele, onde permaneceu entre os dias 14 e 17 de outubro de 2022. Que, em tal período, foi ofendida verbalmente por Fernando, com frequência, com os seguintes dizeres: "Ordinária, filha da puta, vagabunda." Que ninguém testemunhou tais fatos. Que, após as ofensas, Fernando sempre contornava a situação, dizendo que havia ficado nervoso, pedia perdão e dizia que amava a declarante. Que a declarante acabava aceitando as desculpas, mas ele voltava a ser agressivo com as palavras. Que retornou a Brasília em 17 de outubro de 2022.
e passada uma semana, na qual Fernando começou a se comportar de forma estranha, a declarante o indagou, e ele passou a dizer que não queria mais ficar se relacionando com ela por ligações telefônicas ou vídeos chamadas, que sempre que podia, Fernando passou a dar um jeito de dizer que estava com problemas financeiros para que a declarante desse mais dinheiro a ele, que Fernando disse que queria que a declarante retornasse ao Rio de Janeiro, mas ela teve problemas de saúde, que desde o final de outubro a declarante ficou desconfiada da conversa de Fernando, pedindo a ele que pagasse o que lhe devia, mas ele sempre se esquivava, dizendo que as contas dele estavam bloqueadas em decorrência de problemas judiciais, que, manipulando a declarante, Fernando chegou a insinuar que ela havia dado o dinheiro a ele, mas isso nunca aconteceu, que mais de uma vez, quando a declarante indagava Fernando sobre o dinheiro que ele devia a ela, este a injuriava dizendo: "Você é uma nojenta canalha", que no mês de novembro de 2022, a declarante comprou uma passagem para Fernando, a pedido dele, para que ele viesse a Brasília no mês de dezembro a trabalho, que ele disse que devolveria o dinheiro, mas desta vez houve pagamento, mas através de conta de terceiros, porém disse que isso era armação dela, que ele se irritava bastante e começava a dizer: "Você não vale a merda que caga. Você é uma mercenária mentirosa", que no dia 16 de novembro de 2022, Fernando enviou mensagens à declarante, confessando as dívidas, escritura pública de ata notarial em anexo, que Fernando esteve em Brasília no período de 24 de dezembro de 2022 a 4 de janeiro de 2023, mas sempre dando desculpas e não encontrou com a declarante, mesmo após ela tê-lo chamando para ir na sua casa, que após o retorno dele ao Rio, Fernando voltou a enviar mensagens, mas a declarante não queria mais o relacionamento agressivo com ele, que desde então, Fernando vem prorrogando o pagamento da dívida que tem com a declarante, sempre inventando desculpas, que mais de uma vez, Fernando já disse que pagaria, mas nunca paga e inventa alguma desculpa. Ressalta que no dia 21 de 4 de 2023, numa tentativa de ludibriar a declarante, obter vantagem e lhe causar prejuízo, Fernando lhe enviou um documento, dizendo ser um acordo de pagamento de dívida, para que entrassem em acordo, que na verdade o documento se tratava de um termo de doação, conforme documento que ora apresenta, que está bastante amedrontada e abalada em decorrência do relacionamento com Fernando, se sentindo bastante lesada financeira e psicologicamente, que deseja apresentar prints de conversas com Fernando. Neste ato, requereu ou representou pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 6 meses para o oferecimento de queixa-crime. Em 24 de abril de 2024, a Polícia Civil emitiu certidão. Certifico que, na data de hoje, realizei tentativas de contato com o investigado Fernando Drummond Fernandes, através do telefone. Porém, aparece a mensagem "telefone desligado, ocupado ou fora da área de cobertura". Em 7 de novembro de 2024. Certifico que restaram infrutíferas as tentativas de contato com o autor através do número acostado à ocorrência policial, uma vez que referido número está sempre ocupado ou desligado. Foi verificado que referido número está inscrito no aplicativo WhatsApp. Entretanto, o autor também não atendeu às chamadas efetuadas via aplicativo. E é justamente assim que Fernando Drummond Fernandes, aquele mesmo que adora fazer discursos emocionantes em defesa das mulheres, vem se comportando, fugindo de interrogatório na Polícia Civil depois de embolsar R$124 mil de uma de suas vítimas, uma mulher com miastenia graves, uma doença grave.